Mococa recebeu a doutora Lídia Alice Torres, que é pneumologista. Ela é, na verdade, responsável pelo serviço de pneumologia pediátrica da USP, né? Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bem-vinda, Mococa, está aqui no Anfiteatro da Santa Casa. Vai falar sobre um assunto que, para os médicos, que deve interessar muita gente, né, doutora? Com certeza. Nessa época, Cida, a gente vê um aumento muito grande da ocorrência de tosses, né? E é isso que a gente vai falar aqui, sobre as tosses que se prolongam por mais de 8 semanas e geralmente isso está associado com alguns problemas e é disso que nós vamos discutir aqui. Bom, né? o teu público vai ser os médicos, mas a gente podia dar umas dicas para os telespectadores. Eu conheço pessoas que têm tosses crônicas a vida inteira, parece alérgica, né? Isso, e as pessoas muitas vezes, Cida, elas agem como se aquilo fosse uma coisa normal, né? As mães até dizem assim, meu filho tem uma tosse normal. E normal é não ter tosse. Então, toda tosse que se prolongar por mais de 4, 5 semanas, o médico deve ser procurado para que seja feito o diagnóstico da causa daquela tosse. Muita gente gosta de cortar a tosse, usar remédios para evitar de ter tosse. Mas, na verdade, a tosse é um importantíssimo mecanismo de proteção das vias aéreas. A tosse é como a febre, por exemplo, que fala que tem alguma coisa errada? Exatamente isso. E ela protege que não haja, por exemplo, entrada do alimento na via aérea, protege a via aérea de algumas agressões do ambiente. Então a tosse é sempre um sinal de que alguma coisa está errada. Tanto para criança quanto para adulto? Para todo mundo. O normal é não tossir. Então não existe tosse normal. Agora, e esses chazinhos caseiros, própolis, essas coisas, adianta ou não? Geralmente não adianta, e as próprias pessoas já sabem disso, né? Porque tem muito pouco efeito desse tipo de coisa e a gente tem que tomar cuidado. Você até comentou uma coisa que é importante a gente considerar, é que o própolis, por exemplo, existem algumas pessoas alérgicas que têm alergia ao própolis. Então a gente já viu alguns casos que a pessoa tem edema de glote por conta. Acaba até morrendo o caso. Isso, ou tendo um quadro grave por conta disso. Então acho que se é um processo agudo, a pessoa pode tentar algumas coisas caseiras, mas se o processo está se prolongando por mais de 4 ou 5 semanas, o médico deve ser procurado e deve ser inquirido, não se somente no pronto-socorro. O médico do pronto-socorro não tem condição de investigar se o processo é uma coisa grave, se precisa ser tratado. Então eu acho que isso aí merece uma avaliação um pouco mais detalhada. Uma boa palestra, seja sempre bem-vinda. Na verdade, a gente tem que ficar atento ao que o corpo está falando, né? O corpo sempre dá sinais de que alguma coisa está errada. E a tosse é um dos sinais. É um dos sinais. Bom, o doutor Cid já está familiarizado com as câmeras, né? Sempre o programa da doutora Eliana. Ele vai abrir aqui o evento, está recebendo a professora que é doutora, mestre, né? E é importante esse tipo de visita, de palestra para os médicos, você acha necessário? Eu acho importantíssimo. A única pena que existe é que nem todos os médicos comparecem a esse evento, né? E a presença da doutora Lídia, que é uma doutora em pneumologia pediátrica, ela vai assim trazer muitas informações atualizadas para o nosso exercício diário. Bom, a gente nunca sabe tudo, né, doutor? Agora, nesse momento, nessa fase, nessa estação aí dos frios e calores, o assunto que ela vai abordar, que é a tosse, deve aparecer muito mais, né? A ocorrência muito mais. É verdade. Nessa época do ano, cerca de 50% das consultas se referem a eventos do aparelho respiratório. E ela vai abordar um tema que é sobre tosse crônica. Tosse crônica, por definição, é aquela que dura mais de 8 semanas. Mas para crianças é considerada tosse crônica aquela que dura mais do que 4 semanas. E isso é uma coisa muito comum no consultório. E a gama de diagnósticos que nós temos que efetuar para chegar à conclusão qual é a razão dessa tosse crônica é muito grande. Então essa visita dela à nossa cidade vai trazer bastante informações que nos ajudarão com certeza a nós resolvermos com melhor resultado os diagnósticos pensados. Eu não perguntei para ela, mas vou perguntar para o senhor. A tosse está sempre ligada a algum outro tipo de doença? Resfriado, outras coisas? Um número muito grande que você nem imagina, tá? Porque toda árvore respiratória pode causar tosse. E também você, fora do aparelho respiratório, você tem outras causas de tosse. Por exemplo, tem uma doença muito comum em criança, que é o refluxo gastroesofágico. Ele é responsável por grande
proporção de tosses crônicas em criança. Tem problemas cardíacos, podem dar dificuldade respiratória e tosse crônica, que nem está ligado ao aparelho respiratório, né? Então a gente tem que ficar sempre atento. Muito atento. Doutor, eu vou fazer uma pergunta que eu não tinha feito e fiz para o doutor Sidney. A tosse, né, está sempre aliada a algum tipo de doença respiratória ou cardíaco, ele me diz? Sempre, sempre. A tosse é aquilo que a gente comentou. É um sinal de alerta que alguma coisa está afetando o aparelho respiratório. É a queixa tosse crônica, é a queixa mais comum nos consultórios, tanto de pediatras como de pneumologistas. No one left to love you. In time, you learn to